Meus irmãos e minhas irmãs, com grande alegria celebramos 19 de março, dia de São José, padroeiro da Igreja Universal, de uma maneira especial padroeiro de nossa comunidade. Mesmo estando impedidos de nos reunirmos em nossa capela com os irmãos, celebrando, agradecendo a Deus pelos dons que nos destes, nós aqui faremos uma reflexão sobre São José e a graça de Deus. E que a partir dessa reflexão você possa intensificar sua oração para que realmente a graça de Deus possa adentrar mais e mais na sua vida a partir de hoje, tendo como modelo e intercessão nosso padroeiro amado São José. E um trecho da Sagrada Escritura que vem de encontro com essa reflexão está lá no 2º capítulo de Tito, do versículos 11 ao 14, que diz assim, prestemos atenção. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas de boas obras. A primeira frase desse versículo, a graça que se manifestou, já nos convida a olharmos mais profundamente para o amor de Deus para cada um de nós na sua singularidade. Quantas e quantas vezes esquecemos do amor que Deus tem para cada um de nós, de tantas bênçãos que Ele nos dá nas nossas famílias, no nosso emprego, nos nossos estudos, nos nossos amigos. É tudo a expressão do amor de Deus. E Deus quer, neste tempo favorável que vivemos, a Quaresma, neste ano de São José, aproveitar desse amor para que possamos aumentar desse modo a nossa fé e assumir realmente a adesão ao reino de Deus, tendo como modelo o nosso amado padroeiro São José. A graça de Deus se manifestou através do Verbo encarnado, que é o Jesus Cristo, cuja ápice de seu amor foi na cruz, enquanto Ele, assumindo a nossa limitação, toda a nossa humanidade, se fez de um de nós, para que desta forma, tendo se humilhado, nós também possamos nos humilhar diante da cruz, a fim de que possamos chegar até a estatura de Cristo e desse modo crescermos em santidade, não mais presos nas correntes do pecado, mas sim libertos pela ação do Espírito Santo. É preciso então, meus irmãos, olharmos mais atentamente para a cruz de Cristo, pois lá está o nosso valor, lá está o significado e o sentido de nossa existência, que não se resume na insignificância e na superficialidade do mundo, pois nós fomos criados para o céu, e só chegaremos lá quando contemplaremos o amor Cristo face a face, a partir do momento em que nos decidirmos efetivamente a renunciar ao pecado. Em contrapartida, o pecado, por sua vez, retira de nós a dignidade de filho de Deus e, ao invés de nos fazer pessoas virtuosas, nos faz pessoas viciosas. O pecado nos convence, pior do que tudo isso, de que podemos viver longe e fora da graça de Deus. O pecado em suas mais variadas formas, cada um de nós sabe os pecados que carregamos, os nossos vícios de anos, é uma presa que quer nada mais que a nossa perdição eterna e a decepção com a presente vida. E desse modo nós podemos pensar que não existe coisa pior do que viver uma vida longe de Deus, e a perdição eterna é a vida eterna fora dos âmbitos do Senhor. Portanto, mais uma vez eu repito, é somente na cruz de Cristo e vivendo na graça dele que ganhamos um ânimo novo, uma alegria do céu, não uma alegria do mundo, e que por isso a vida do cristão deve implicar a todo instante na luta diária e permanente contra o pecado, principalmente através da oração pessoal, da vida em comunidade, da busca constante pela Eucaristia e pela visita ao Santíssimo Sacramento, e pelo clamor da intercessão dos santos. O pecado, sem mais, retira o nosso valor, e nós devemos ter convicto que nós valemos o preço de um Deus feito homem
morto e crucificado, de um Deus eterno que quis adentrar o tempo para que possamos, desse modo, nós, enquanto passageiros, nos tornarmos eternos ao lado dele. Diante das tentações, das nossas fraquezas, recordemos as sábias palavras do Papa Bento XVI, que elas nos motivem a sempre lutar contra o pecado e a buscar sempre a face de Deus. Bento XVI certamente afirmou: a felicidade que mereceis, a felicidade que tens direito, tem um nome, um rosto, Jesus de Nazaré. Só Ele pode dar plenitude à nossa vida. Agora, lembremos do versículo 14, uma frase belíssima que diz que se entregou por nós, Cristo, para nos resgatar de toda iniquidade. A iniquidade aqui tem o significado de pecado, Daí nós podemos nos perguntar várias especulações, dentre elas, por que Cristo escolheu morrer por mim, por você, por nós? Por que Cristo escolheu se fazer preso na Santíssima Eucaristia e ainda insistir conosco dia após dia, mesmo diante de tantos pecados, de tantos vícios que nós carregamos? Dentre várias respostas, uma das que eu trago aqui é para que possamos, a partir de hoje, efetivamente viver na graça de Deus. E essa graça de Deus, meus irmãos, não permanece no campo das ideias. Essa graça de Deus é concreta. Essa graça de Deus é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor incomparável do Pai Criador e do Filho Redentor. Portanto, é preciso clamarmos o Espírito Santo e nos lançarmos inteiramente a Ele, mais do que nós nos lancemos em qualquer outra coisa deste mundo, desta vida. Lancemos de uma maneira única, a partir de hoje, no Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o IUCAT, o Catecismo Jovem, no parágrafo 119, é que mantém a Igreja como um todo na verdade, e verdade aqui com V maiúsculo, que é o Cristo, e a introduz cada vez mais no conhecimento de Deus. A Igreja somos nós, batizados, e que hoje estamos aqui neste 19 de março, refletindo este trecho da Sagrada Escritura para crescermos em santidade. Rasguemos então de uma vez por todas nossos corações, para que somente Deus, através do seu Santo Espírito, ocupe este lugar que é o templo da nossa alma. Não nos contentemos mais com os pecados. Nós não fomos criados para o pecado nem para a perdição, mas sim nós fomos criados para a eternidade, e só o Espírito Santo nos leva a contemplar, já aqui nesta vida, tal graça indescritível. Que a nossa oração neste dia seja realmente um divisor de águas. Que essa nossa reflexão a partir de hoje se paute primeiramente na experiência pessoal com o ressuscitado, que se cumpre pela ação de Pentecostes e que se realiza novamente a cada celebração da palavra, aos domingos aqui na capela que participamos, dos encontros de oração e da busca constante, repito, primordial por Deus. É o silencioso hóspede de nossa alma, como já afirmava Santo Agostinho, um grande filósofo e santo modelo até hoje, que hoje quer se manifestar em nosso meio de acordo com a liberdade que damos e abrir-nos a Deus. Deus nos ama tão incomparavelmente que Ele não quer invadir o nosso coração, mas permite e espera que a nossa liberdade possa dar um passo maior a Ele e desse modo permitir com que esse silencioso hóspede de nossa alma se manifeste uma vez por todas. Somente dessa maneira e não mais de outra forma venceremos o pecado e crescerá em nós, ao invés das obras da carne e os vícios, os frutos do Espírito Santo, que é as virtudes pela qual cada ser humano foi chamado à vida por Deus. E agora, falando sobre São José, nosso padroeiro, podemos nos especular qual foi seu papel na graça de Deus. Primeiro, segundo a Josefologia, a teologia da Igreja, é fato que São José possuía uma graça superior de qualquer a dos outros homens, haja vista que ele foi escolhido antes da criação do mundo para ser não somente chefe da Sagrada Família, pai adotado de Jesus,
mas como também é patrono de toda a Igreja Católica Universal. Mas, em contrapartida, meus irmãos, a graça que aumentou em São José se deu também de acordo com a liberdade e permissão que ele dava ao Criador. Ele, tendo os olhos e os corações fixos em Maria Santíssima e atento constantemente ao Verbo encarnado, como nesta imagem aqui, permitiu que cada ação e pensamento seu fosse uma oportunidade para crescer constantemente na graça de Deus. É como afirma o cardeal americano Lepsier, que só assim ele não caía em pecado, se tornando o homem mais puro de todos. De igual modo, precisamos que nossas vidas tenham como centro a todo momento a presença indispensável e zelosa de Maria, nossa Mãe Santíssima e Virginal, e de Jesus, cuja cruz nos remiu e nos abriu as portas da eternidade. Não percamos também as oportunidades, seja nas adversidades, seja nos momentos de alegria, de clamarmos a presença de Maria, de José e de Jesus, para que possamos seguir o melhor caminho das decisões, tal como também crescermos em graça. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não deixou de favorecer sequer um instante na vida de São José para que ele aumentasse em graça perante Deus. Nós, hoje, neste ano de São José, cheios de problemas e de situações atípicas que vivemos, devemos clamar humildemente e confiantes a sua paternal intercessão e suplicar para que nossa vida não seja reflexo de impiedade e indisposição para com Deus, mas, ao contrário, seja um eterno poema de amor, tal como foi a vida de São José, e literalmente aumente em nós a graça de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Que a partir dessa reflexão que seria realizada na Vigília dos Jovens, você possa hoje realizar mais intensificamente sua oração e ter sempre em seu pensamento a presença da Sagrada Família. Deus abençoe você.